capítulo de número 15, versículo de número 22. Primeiro Evangelho, São Mateus, capítulo 15, versículo de número 22. Escrito está: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, que está miseravelmente endemoniada. Meus irmãos, o texto em apreço, o qual nós acabamos de ler, ele é muito conhecido pelo seu tema, pelo seu título, a mulher cananeia. O versículo de número 21, o começo da história, vai dizer que, e partindo Jesus dali para as partes de Tiro e Sidom. Essa região da Cananeia, essa cercania, essa redondeza, essa região, habitavam ali pessoas que não eram judeus, pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que eram leigas a respeito da pessoa de Deus. E então ela residia naquela região de Tiro e de Sidom. E esta mulher, ela era cananeia. E a palavra do Senhor diz que esta mulher cananeia, ela sai da região e vai até a procura de uma pessoa. Quando ela sai da sua cercania, quando ela sai da sua região, do seu arredor, e vai atrás de uma pessoa para solucionar o seu problema, porque todos nós temos um problema, todos nós temos um porém, todos nós temos uma dificuldade, todos nós temos algo que pode nos atrapalhar, porque nós somos homens, nós estamos sujeitos às tentações. A própria palavra diz que até os grandes homens da fé no Antigo Testamento, eles não estavam isentos das tentações, eles não estavam isentos das mesmas tribulações que nós estamos passando. Não, eles passavam também. Eram homens semelhantes a nós, eram homens de carne e osso. Elias fez fogo descer do céu, mas esse mesmo Elias que fez fogo descer do céu, quando uma mulher o ameaça de morte de Jezabel, a palavra do Senhor diz que ele o quê? Ele foge para o deserto. E então todos nós temos um porém. E então esta mulher, ela tinha um porém na vida dela. Ela tinha uma dificuldade. Ela tinha um problema mal resolvido, mal solucionado em sua casa. Ela tinha um problema em sua vida. Ela tinha um problema em sua casa. Ela tinha um problema em sua família que ela não conseguia resolver. Ela procurou todos os recursos de Tiro e de Sidom. Esta mulher cananeia, ela procura todos os recursos, e todos os recursos que ela recorre se torna debalde, se torna em vão. Então a palavra do Senhor diz que ela sai dali da sua região e vai à procura de um homem. O homem que ela ouvia falar,
que dava vista aos cegos. O homem que ela ouvia falar que o paralítico estava lá em cima de uma cama e Jesus levantava o paralítico de cima de uma cama. Ela ouvia falar que em Israel existia um homem que ele era diferenciado. Era um homem diferente. Era um homem, um varão poderoso em palavras. Haja vista que eu estou em Mateus, primeiro evangelho. Se a gente retroceder de Mateus a Malaquias, a gente vai se deparar com o período interbíblico, o período do silêncio de Deus, que é assim que falam os teólogos, período interbíblico, período do silêncio de Deus, que é um período que dá uma média de 400 anos, que Deus não levanta profeta, Deus não usa mais sacerdote, Deus não usa ninguém. Por quê? Deus, ele inicia esse silêncio de 400 anos, porque o povo havia pecado muito, e Deus havia renovado a aliança, o pacto, e o povo não dava ouvido às coisas sagradas, e sempre pecavam, Deus levantava, pecava, caía, Deus levantava. E como Deus é longânimo, a palavra do Senhor diz: o justo cairá 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Só que o povo, eles pecavam demais, caíam demais, eles quebravam demais o pacto, a aliança que Deus fazia com o seu povo. E então, devido a estas muitas quebras de pactos e de aliança, Deus diz: não vou mais levantar profeta, não vou mais usar sacerdotes. E então, imagina aqui, passa-se 400 anos, sacerdócio falido, profeta já não existe mais, os escribas já não analisavam mais as leis do Senhor, os eruditos eram homens secos, sem graça, sem unção. Aí de repente vem quem? Este homem que esta mulher está procurando. Este silêncio é quebrado com Jesus. Este silêncio é quebrado quando Deus envia o anjo, tanto a Isabel quanto a Maria. É quando quebra esse silêncio de 400 anos, anunciando quem? O Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, ela procura este homem chamado Jesus. O homem que pode dar um basta em seu sofrimento. O homem que pode resolver o problema familiar dentro em sua casa. Porque é terrível quando se tem um problema dentro de casa e você não pode dormir. Quando se tem um problema dentro de casa e você não pode relaxar, colocar sua cabeça no travesseiro, ter aquelas 8 horas boas de sono, e vira noites e noites, noitadas e noitadas, e você dentro em sua casa, e você não tem paz, você não tem descanso, você não tem sossego, por causa da luta, por causa das adversidades da vida. Esta mulher passava por essa situação. E então o que é que ocorre? Ela procura alguém que possa solucionar o seu problema. Aí ela sai da sua região, vai até Israel e procura, sabe quem? O homem chamado Jesus.
Que nome maravilhoso! O homem chamado Jesus. E então, Jesus ele está rodeado com os seus discípulos. Enquanto ele está rodeado com os seus discípulos, andando no passo normal, vem a mulher atrás dele, correndo, gritando, e ela chega e diz: Jesus, oh Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque eu deixei agora um problema lá em casa, eu não consegui dormir, passei a noite em claro, o dia em claro, não consegui dormir, deixei o problema em casa, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. E então, quando o que me chama a atenção é que esta mulher, ela não é de Israel. Esta mulher, ela não é uma judia. Esta mulher é uma mulher pagã. Esta mulher, ela pouco conhece de Deus. Esta mulher, ela não tem experiência com Deus. Esta mulher, no fundo e no profundo, ela não conhece Deus, mas ela ouviu falar de Deus e ouvia falar de Jesus, o rebento de Jessé, a raiz de Davi, o Jesus, o batizador com o Espírito Santo, aquele que pisa no lagar, aquele que é, aquele que era, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que há de abençoar a nação de Israel, e através da nação de Israel todo mundo seria abençoado. Ela escuta falar desse Jesus. Então quando ela diz Jesus, filho de Davi, é interessante que ela não está reconhecendo Jesus como uma pessoa comum, normal. Ela reconhece que Jesus, ele descende, ele é descendente, ele é a raiz de Davi, o rebento de Jessé. Ou seja, quando ela diz Jesus, filho de Davi, ela está dizendo: Senhor, todo mundo aí está vendo o Senhor como um homem simples, como um homem comum, mas eu estou te vendo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o herdeiro de Davi, aquele que é, aquele que era e aquele que é digno de sentar no trono de Davi. Quando ela diz Senhor, filho de Davi, ela também diz: tenha misericórdias de mim. A palavra misericórdia, ela vem, na etimologia da palavra, se origina de duas palavras. Misericórdia, ela vem de duas palavras: misere, ou seja, miserável, e cardia, coração. Tenha misericórdia de mim que sou miserável. Quando ela recorre até Jesus, ela se humilha, ela diz: tenha misericórdia de mim que eu sou miserável, que eu sou pobre. Tenha misericórdia da tua serva cananeia. Porque eu acabei de deixar um problema em minha casa. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando ela diz isso, essa frase não surpreende os discípulos, não. Os discípulos, ele diz: Senhor, despede esta mulher, porque ela anda se descabelando atrás igual uma doida, igual uma louca, gritando. Manda ela calar a boca. Jesus faz o quê? Silêncio. Aí, quando Jesus faz silêncio,
aquela mulher, ela diz, e ele respondendo diz, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. E quando ele diz, eu só vim para o povo de Israel, é aí que a gente entende o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 11. O versículo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Ao versículo 2, e todas as coisas passou a existir através dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido. Versículo 11 diz, do capítulo 1, segundo escreveu São João, e ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todo quanto receberam, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que crerem em seu nome. E então, era isso que Jesus estava explicando àquela mulher. Eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você é uma mulher cananeia. Você é uma mulher gentílica. Você é uma mulher de Tiro e de Sidom. Você não pertence à casa de Israel. É ilícito eu te servir. Quando Jesus diz àquela mulher que não veio para ela, veio primeiramente para a casa de Israel, aí a Bíblia diz, e ela adorou. Sabe o que é que a gente aprende aqui? Persistência. Eu não gosto de dar rodeio em mensagens. Talvez se fosse eu, o presbítero Luciano Rafael, se Jesus Cristo dissesse essa palavra para mim, eu entenderia a primeira expressão como que se fosse um fora. E era um fora. Na nossa gíria brasileira, foi um fora. Mas aqui eu vejo uma mulher que tinha um problema, mas ela não se rendeu ao problema. Ela tinha o quê? Persistência. Ela vai, não desiste. Ela não tira aquilo como um fora. Ela não tira aquilo como um desânimo. Ela não baixa a estima dela. Ela não baixa a cabeça. Mas ela olha para os olhos de Jesus. Aí diz, e ela adorou e disse, Senhor, socorre-me. E quando ela diz, Senhor, socorre-me, Jesus, ele dá o segundo fora. Quando ela diz, adora, e diz, Senhor, socorre-me. Aí Jesus diz, não é bom o pai da família pegar o pão que iria dar na boca do seu filho sentado à mesa e lançar para os cachorrinhos que estão lá na beira, no pé da mesa. É lícito fazer isso? Pegar o pão, um pai de família pegar um pão, tirar da boca do filho e lançar lá para os cachorrinhos que ficam no pé da mesa. Aquela mulher, ela poderia se sentir humilhada, mas ela passa uma lição para nós. Ela passa uma lição para mim. Ela passa uma lição para você. Esta lição se chama perseverança. E o que é perseverança? É persistir. A perseverança é não desistir. A perseverança é prosseguir. A perseverança é, mesmo você estando sangrando,
O sangue pode estar escorrendo e você persistir. Aquela mulher, ela persiste. Mesmo ela com problema, ela persiste. Ela vai adiante. Ela tem persistência. Ela tem perseverança. E ela não desanima. Ela não esmorece. Por isso que o próprio Cristo, ele disse: batei, batei, ó. Batei, batei. E abri-se-vos-á. Buscais e achareis. Ele está aqui mandando a gente ter persistência. Por que, pregador Luciano? Porque tem pessoas que na primeira investida do inimigo, na primeira adversidade, deixa a igreja, abandona a cruz. E Jesus Cristo, ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, a cruz de cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Este é o evangelho que nós pregamos. Não é o evangelho do tome, me dê e receba, não. Que aqui não tem pregador de imobiliário não, para dizer tome a chave do apartamento. Não, aqui tem não, isso não. Aqui não tem pregador de concessionária para dizer tome a chave da moto, a chave do carro. Não. A palavra de Deus é esta. Como eu aprendi com a minha avó: nua e crua doa a quem doer. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito. E ela é apta a discernir todos os pensamentos e intenções do coração. É o poder que tem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Há alguém aí dizendo que a palavra de Deus, ela já é velha e tem que ser renovada e tem que ser atualizada? De jeito nenhum. Nós pregamos que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erro. Foram escritos por homens simples igual a mim. Outros eram reis, outros eram pescadores, mas na hora que eles pegavam a pena e molhavam no tinteiro, ele emprestava apenas a sua pena e o tinteiro a Deus, e dizia a Deus: eu só vou molhar a pena aqui no tinteiro. Agora quando eu for escrever, Senhor, me isenta de erros. E quando eles iam escrever a palavra de Deus, o Espírito Santo preservou a Sagrada Escritura e isentou aqueles cerca de 40 homens de erros humanos. A palavra, ela é viva e ela também é eficaz. Ela tem poder. Vê só. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela adora o Senhor. Quando ela adora o Senhor e diz: socorre-me. Aí Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos, deitá-lo aos cachorrinhos. É interessante aqui, Jesus, em uma casa simples, como eu morei em uma casa simples, grande, com quintal,
Mesa grande, cheia de irmãs, irmão, pai, mãe. E a gente criava todo tipo de animal. Numa casa simples sempre tem 1, 2, 3 cachorros. E numa casa simples, os cachorros ficam na beira da mesa, é comum. Numa casa simples é comum você comer um pouco e depois, quando terminar ali, você sacudir ali, jogar no pé da mesa para alimentar os cães, os cachorrinhos que ficam no pé da mesa. Isso é até uma história simples e comum do dia a dia que Cristo está contando. E quando Jesus diz isso, ela também não se desanima. Ela não se desanima. E ela diz: o Senhor está certo. Agora, quando o pai ou a mãe de família vai dar o pão, vai dar alimento ao seu filho que está sentado à mesa, não fica os restos? Não fica ali as migalhas? Aquelas migalhas também é jogada ao pé da mesa. E os cães, os cachorrinhos, eles se alimentam. E quando vocês terminam a refeição com as migalhas, está ali o cachorrinho com a barriga cheia. É migalha, mas come. É migalha, mas serve para ele. É migalha, não serve. A migalha não serve para o Senhor. Não serve para os seus filhos, as migalhas, mas serve para os cachorrinhos. Quando Jesus falou aquilo, não era que Jesus estava menosprezando aquela mulher, não. Jesus estava passando que aquela mulher, ela não pertencia à nação de Israel. Jesus estava querendo dizer que ela pertencia a Tiro e a Sidom. Era uma mulher cananeia, era uma mulher que à primeira vista não era digna de receber as bênçãos de Deus, e sim primeiramente a casa de Israel. Mas ela não se desanima, porque tem pessoas que na primeira investida do inimigo, na primeira luta, se desanima, quer logo parar, quer chutar o balde, quer jogar a toalha, quer desistir, porque vem um desânimo, porque vêm as lutas. Aí eu me lembro, no início das Assembleias de Deus aqui no Brasil, quando chega Daniel Berg, com Navingre, nossos pais na fé que sofreram tanto, e eles começam a escrever os hinos da harpa. Para vocês que são levitas, que gostam de cantar. E Daniel Berg, o Navim, começa a escrever ali os primeiros hinos de harpa cristã. E eles começam a compor o hino 126. Os mais belos, olha aí, Kennedy, hinos e poesias foram escritos na bonança? Não! Foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Oh, Jesus! Coisa boa quando a gente sente a presença de Deus. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações, e as doces melodias se ouviram, foram escritas na escuridão. E então esta mulher tinha um problema em casa. Aí ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E quando ela diz isso,
Jesus ele fica estupefato, ele fica admirado, ele fica espantado com a perseverança daquela mulher. Se fosse outra pessoa, ia-se embora para casa. Se fosse outra pessoa, teria chegado com um problema e voltaria com o mesmo problema, ou até 2 vezes maior que o primeiro problema. Mas ela persevera. Tem uma palavra de Deus para você nesta manhã: perseverança. Perseverança nós aprendemos com um soldado. O soldado, ele recebe ordem para ir para a guerra, para a luta. E no teste psicológico é não desistir. O soldado, ele põe o seu capacete, põe o seu uniforme, ele põe o seu colete, ele põe a sua bota, ele coloca ali o seu coturno, coloca a sua luva, por último coloca o seu fuzil pendurado nas costas, e ele sai para a guerra, a guerrear. E mesmo ele ferido, ele não se rende ao inimigo e ele continua lutando. Às vezes ele vê um soldado amigo dele ali caído no chão, mas ele não se desanima. Ele deixa para chorar depois, na hora não. Pega ali pelo colete do inimigo, sai puxando ele e não arreda a arma, e sai puxando seu inimigo e com a arma apontando para a frente. Mas ele não se desanima, não desiste e nem abandona um amigo caído. Aquela mulher, foi isso que chamou a atenção em Jesus. A perseverança daquela mulher. Ela perseverou igual um soldado. Veja bem, Jesus fica admirado e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Eu vou fazer uma pergunta a você. O que adianta eu como cristão, você como cristão, ler a palavra de Deus, que é a nossa fonte de inspiração e regra de fé, e ao mesmo tempo não ter fé na palavra de Deus? O que adianta a gente pregar a palavra ou ouvir a palavra e não ter fé na palavra e no dono da palavra? Ó mulher, grande é a tua fé. Veja bem, a fé era a primeira ferramenta que nós deveríamos usar. Mas a gente é acostumado a deixar a última bala para o gatilho. A princípio, era para a gente usar a fé como a primeira ferramenta. Mas não. A gente deixa ela no molho e só experimenta usar ela onde? Quando não há mais solução. Isso é fato. Porque esta mulher, ela veio procurar Jesus quando ela já tinha procurado os psicólogos. Não deu jeito na filha endemoniada. Esta mulher procurou na época os melhores psiquiatras, mas a psiquiatria não conseguiu dar jeito na filha endemoniada. Quem sabe ela procura os agoreiros das cidades para solucionar. Também não deu jeito na vida da sua filha, no problema da sua filha que havia endemoniada em sua casa.
consulta todo especialista e não dá jeito em seu problema. Esta mulher, ela procura todos os meios para solucionar este problema e não dá jeito. E então ela recorre a Jesus, porque ela havia falado que tinha um homem descendente de Davi, que aonde ele chegava, o problema se retirava. Aonde ele chegava, o problema era solucionado. Então ela recorre a Jesus. Ela usa o último recurso que ela tem, que é a fé. Ela procura a última pessoa que ela acha que pode dar jeito em seu problema, em resolver a situação. Quem era esta pessoa? O homem chamado Jesus. Ela vai até ele. E quando ela vai até ele, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Ora, e o que é a fé? Se foi isso que Jesus admirou na mulher, a fé. E o que é a fé? Eu costumo dizer que fé é quando você tem, meu professor, 100%. E aqueles 100%, 99% diz que vai dar errado. 99% diz que não tem jeito. Aí só existe 1% que é a probabilidade de dar certo. Esta probabilidade, este 1%, eu chamo de fé. E o próprio Cristo disse que a fé, ela é tão pequena quanto um grão, uma semente de mostarda. Agora tem um problema, é uma semente pequena, mas que o quê? Ela cresce. A fé ela é pequena, a fé ela é minúscula. Cristo comparou a fé como a semente de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existe em uma árvore. Portanto, ela vai crescendo e se torna grande. E para a gente finalizar, que eu só tenho 1 minuto, se a gente fosse embora a gente se empolga. Para a gente finalizar, só 1 minuto que eu tenho. E biblicamente, Luciano, o que é a fé? Epístola aos Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É forte. Eu creio na Bíblia. Isso aqui quer dizer assim: eu creio na Bíblia porque eu estou vendo. Creio nesse silêncio porque eu estou vendo. Creio nesse microfone porque eu estou vendo. Creio nesse smartphone porque eu estou vendo. E eu creio no que eu não estou vendo. Isto é fé. Ela deixou a filha dela endemoniada em casa, mas ela tinha fé que Cristo ele tinha poder para curar a sua filha. Aquela menina, talvez ela começou com um problema simples, ou
uma simples crise emocional que atinge o mal do século. Talvez ela tenha um problema pequeno ou mal resolvido, mas depois passa a gerar uma depressão. E às vezes eu fico preocupado com o crente que tem depressão, porque uma depressão, ela mal solucionada, ela pode chegar até uma opressão. E a gente vê muito isso. Da depressão virar uma opressão, e da opressão que é o quê? Uma possessão maligna. Era a causa da filha desta mulher. Ela ficou endemoniada. Mas Jesus Cristo, ele disse: mulher, grande é a tua fé. A tua fé te salvou. E faça-se conforme a tua fé. Vá para casa, porque a partir de agora a tua filha estará liberta. Segura esta palavra. Palavra de fé, palavra de perseverança, palavra que regenera, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que levanta, palavra que tem promessa, palavra que é provisão. A palavra de Deus é martelo, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é água, a palavra levanta, a palavra restaura, a palavra entra dentro da tua casa agora e receba esta palavra de vida, de restauração, de renovo espiritual em tua vida, em tua casa, em nome de Jesus. Agradeço meu professor, pastor, dirigente, Edmilson Marinho, em nome de Jesus. Deus abençoe.